agradecer a participação de todas vocês. E hoje nós vamos falar sobre temperamentos, né? E como a Dani sugeriu, esse mês, como é o mês dos namorados, nós estamos falando, né, trabalhando essa questão dos relacionamentos a dois. E aí, o que acontece? Eu preparei essa aula voltada mais nesse sentido. A gente pode voltar aqui um outro momento e falar, né, do temperamento de uma forma mais geral, mas foi voltada nesse sentido, né, da vida a dois, para a gente se compreender aí e se entender. Então, amor e temperamentos. Ai, Jesus. Espera aí. Que eu... Tá aparecendo para vocês aí ou parou de aparecer? Parou de aparecer, amiga. Para mim também que sumiu foi Pode tudo. entrar e sair novamente, não tem problema não. Ok, vou começar aqui de novo. Enquanto isso, meninas, eu já quero convidar vocês a pegar esse link, manda para outras mulheres que precisam conhecer sobre temperamento. Quantas das vezes a gente também tem essas dúvidas, que nem a Ata falou, de saber qual que é o nosso. Às vezes a gente, por uma característica, acha que tem um e depois descobre na essência qual que é o nosso verdadeiro. E como a Ata bem colocou, gente, como é libertador. Quando você descobre qual que é o seu temperamento, a fundo mesmo, você começa a se entender. É um autoconhecimento tão profundo que você começa a se libertar até do seu crítico interior, de uma forma mais clara. Então, quando você entende quem você é na essência e que isso faz parte, isso é nato, foi da natureza de Deus para você, você consegue ter uma vida mais leve. E é sobre isso. A gente vai aproveitar, como a Ata falou, desse mês de junho, ser o mês dos relacionamentos, o mês dos namorados, e ela vai fazer esse paralelo aqui. Todas sejam bem-vindas, boa noite às meninas que estão chegando agora, e a Ata vai começar a apresentação para nós. Fica à vontade, amiga. Ok, então eu coloquei como um tema pra gente, né, o amor em temperamentos, construindo uma aliança inquebrável. Então vamos lá, meninas. Todas vocês já me conhecem aí, eu sou a Arta, tá? Trabalhei na educação por 24 anos e por causa de mudança, de transferência do meu marido, né, eu tranquei lá, peguei uma licença de acompanhante de um marido e deixei a minha sala de aula e fui parar lá no Rio Grande do Sul. E como nós estávamos bem distantes da família, nós tomamos a decisão que eu não ia trabalhar fora, eu ia ficar em casa. E com essa decisão, eu falei assim, então vou aproveitar e vou fazer um curso que eu sempre tive vontade de fazer, que era psicanálise, porque eu já conhecia a Ângela Cirino, e eu acompanhava as lives dela, e eu falei assim, não, então agora chegou o momento. Eu falava que quando eu tivesse um tempo, eu ia estudar, então agora eu tenho esse tempo de sobra, e foi aí que eu fiz o curso de psicanálise. Logo depois, né, eu também fiz a especialização nos temperamentos com a Fernanda Boaventura. Depois eu fiz também uma especialização sobre ansiedade com a Isabela Cobas. E hoje nós estamos aqui com vocês. E para poder falar sobre temperamentos e como a Dani colocou, né, que é para falar sobre essa questão do dia dos namorados, a relação a dois, como é que é, eu pensei o seguinte, então, se é vida a dois, nada melhor do que começar falando sobre o amor, né? O que é o amor? E lá em 1 Coríntios 13, fala que o amor, ele é o quê? Ele é paciente, ele é bondoso, alegra-se com a verdade e sempre crê, protege, espera e persevera. Então, sabendo que essas aí são as qualidades, né, o conceito do que é amor, a gente sabe que o que não é amor é a pessoa ser impaciente, uma pessoa ser invejosa, orgulhosa, não guardar rancor e aquelas pessoas que buscam seus próprios interesses o tempo todo ali. E a gente percebe que neste mundo no qual nós vivemos, existe um padrão de amor que o mundo prega, que é, para eles, né, para o mundo, amor é o quê? É apenas um sentimento. Para eles, o amor é o quê? É uma química perfeita
que resolve tudo. Para eles, o amor é a felicidade, que é igual a uma satisfação pessoal, né? O indivíduo se vê ali, se ele não estiver satisfeito, né? Eu caso, se eu não estou satisfeito, se eu não estou feliz, eu me separo. Essa é a visão do mundo. Mas nós também temos o padrão de Deus. E o padrão de Deus diz para a gente o seguinte, que o amor, ele é uma escolha diária. Que o amor, ele trabalha em conjunto. E ele está ali o tempo todo fazendo o quê? Superando as falhas. E o amor é o quê? Felicidade, doação mútua e compromissos que persistem. Então, gente, o que acontece? E fique para vocês responderem aí, né? Como é a sua relação, né? A dois. Qual é o princípio que ela está refletindo, né? É aquilo que o mundo prega, é aquilo que é o padrão de Deus? E fica para vocês aí. Então, vamos lá. Então, nós temos aí como primeiro mandamento, né? O Senhor, ele resumiu os mandamentos. E ele diz o seguinte, que nós devemos o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. E o nosso segundo mandamento é o quê? Que nós devemos amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Só que, o que aconteceu? Esse é a nossa essência, né? Esse é o princípio, aquilo que o Senhor criou para o homem. Só que aconteceu o seguinte, nós tivemos, né, contato com a nossa família, e desde então, nesse contato com os nossos pais, com os nossos cuidadores, nós tivemos acesso a um outro tipo de modelo de amor. E esse outro tipo de modelo de amor que nós tivemos na nossa infância, ele pode ter feito o quê? Ele pode ter feito com que nós compreendêssemos o amor de uma maneira que nos causa, né, confrontos, que nos causa dores. Por que acontece? Aqui, acredito que todos são psicanalistas, sabem que durante a nossa infância, nós, seres humanos, a gente precisa, né, de algumas necessidades, além da alimentação e dos cuidados. Nós também temos necessidades emocionais que devem ser supridas ali nos nossos primeiros anos de vida. E quando nós não temos essa necessidade suprida, pelo menos a gente entende, né, a nossa percepção é que aquela necessidade ela não foi suprida, isso vai gerando na gente, né, alguns tipos de desafios que nós teremos que enfrentá-los na vida adulta. Então, o que acontece? Todo ser humano, ele precisa receber dos seus cuidadores o quê? Uma conexão. E quando nós somos criados em um ambiente com pais ou cuidadores, né, que são negligentes emocionais, isso vai gerar em nós uma ferida. E lá na vida adulta, né, nós vamos ter o quê? Problemas a respeito de solidão afetiva. A outra necessidade que nós temos é de segurança. Todo ser humano ele precisa sentir seguro, né? E quando nós temos na nossa infância cuidadores que são imprevisíveis e agressivos, a gente vai crescer com essa falta e isso na nossa vida adulta vai gerar em nós o quê? Medo do abandono e desconfiança. Também na nossa infância tem uma necessidade chamada autonomia. Que quando na nossa infância nós tivemos ali pais controladores de forma excessiva, essa falta dessa autonomia vai gerar em nós, na vida adulta, uma dificuldade em decidir ou a gente pode ser totalmente pessoas rebeldes. E uma outra necessidade básica nossa aí é a autoestima, e que quem acompanha o grupo, né, nós estamos lendo um livro e já tem o que mais ou menos, acho que uns 2 meses que nós estamos falando sobre essa questão da autoestima, como que essa questão é importante na nossa vida, né? Como que, se isso não é trabalhado na nossa vida, na infância, isso vai gerar em nós, pessoas adultas, né,
muitas inseguranças. E quando nós temos pais na nossa infância, ou cuidadores, que são críticos constantemente, que está o tempo todo, né, nos criticando, isso vai gerar em nós uma busca excessiva, sabe, obsessiva mesmo, por validação. E aí começa, né, todas as nossas faltas e vai nos prejudicar lá na vida a dois. Né? Por que que hoje a gente percebe que existem tantos problemas nos relacionamentos? Porque nós encontramos cobranças e ciúmes, né? A gente vê casais se competindo o tempo todo ali um com o outro. A gente vê casais impacientes e que estão constantemente brigando, né? E muitas das vezes essas brigas elas são desnecessárias, elas começam do nada, coisas banais, que não haveria tanta necessidade. Sem dizer, né, a respeito dos elementos organizacionais, né? Essa questão da rotina da casa, porque hoje a nossa sociedade, a gente sabe que a mulher também precisa trabalhar. E aí, quantos casais, eles se desentendem por causa dessa questão da rotina da casa? Porque além da mulher trabalhar fora, chega em casa, tem que fazer o serviço de casa, depois vem menino, e aí fica o quê? Uma sobrecarga naquela mulher, e aquilo ali é motivo dela entrar em desavença com o marido, porque daqui a pouco esse marido é um marido que deixa toalha sobre a cama, né? Meia espalhada pela casa. Então, essas coisinhas, esses elementozinhos vai impedindo e vai dificultando e vai causando cada dia mais feridas nas relações. Sem dizer a questão que, por mais que a gente saiba, né, essa questão da pornografia, hoje em dia ela está de maneira assim bem alarmante, porque antigamente a pornografia as pessoas acessavam com revistas, e só comprava nas bancas, quem tinha 18 anos, né? Uma criança, para ter acesso à pornografia, era quando um adulto naquela casa deixava uma revista, né? E aquela criança encontrava, mas hoje em dia não. Hoje, quantas crianças têm acesso ao celular? E o celular, né, tá cada dia mais assim, as redes sociais, está cada dia mais, a gente vê cada dia mais que esse é um acesso mais livre, porque quantos pais estão no seu dia a dia trabalhando, não estão ali orientando, não estão supervisando esse celular, e esses meninos estão tendo acesso à pornografia. E há um índice que dizem que hoje, sabe, 60% dos homens que estão dentro da igreja, da própria igreja, que são cristãos, eles têm acesso com pornografia. E há uma pesquisa também que diz que 35% das mulheres cristãs também têm esse acesso. Então, isso tem tomado, né, uma proporção cada dia maior, e isso também causa o quê? Problemas nas relações. Sem dizer a questão financeira, essa dificuldade de administrar as finanças. E, acima de tudo, essa questão da maturidade, né? Porque idade não quer dizer que a pessoa é matura, né? E nós vemos hoje quantos homens que são imaturos, quantas mulheres também. Quantos problemas surgem no meio do casamento e que o parceiro, ao invés de conversar com sua esposa, ou a esposa conversar com seu parceiro, recorre aos pais para recorrer, pedindo uma opinião disso e daquilo. Então, são itenzinhos, são coisinhas que vão surgindo na relação e que vai causando, assim, e gerando feridas nessa relação. E aí você deve me perguntar, mas Ata, o que tudo isso tem a ver com o temperamento? A questão é o seguinte, que cada um de nós somos pessoas diferentes. Nós tivemos experiências de vida diferentes. E se nós não conhecermos, né, a forma como nós sentimos algumas coisas, esses itens, esses problemas que eu citei anterior ali, isso pode ser, sabe, uma gota d'água para que uma relação venha em conflito. Então, se eu sei a forma como o meu marido pensa, como ele sente e ele reage ao mundo, e as coisas que eu falo com ele, que eu faço em casa, fica muito mais fácil para mim, né, controlar e evitar algumas desavenças no nosso dia a dia. E querendo ou não, gente, né, nós sabemos que existem muitas pessoas
que conhece, que sabe do seu temperamento e que muitas das vezes ela usa o seu temperamento como desculpa. Desculpa por ser grossa, desculpa por ser desorganizado, desculpa para tudo. Só que nós precisamos entender, o ser humano, ele não é só feito de temperamento, né? Temperamento é algo que nós nascemos, mas nós somos também personalidade. E o temperamento, ele não muda, mas a nossa personalidade, sim, ela muda. Depende do meio que a gente convive, né? Da cultura, do convívio do dia a dia. E o nosso destino como seres humanos, e principalmente como pessoas cristãs, é o quê? É amadurecer, é crescer, é evoluir. Então, se eu tenho que crescer, evoluir, isso é como meta, como missão para a minha vida, eu preciso, né, conhecer a minha natureza e passar a controlar essa minha natureza. E agora nós vamos entrar nessa questão do temperamento. Porque o que acontece? Nós precisamos conhecer quem somos. Qual é a nossa real natureza? Para depois de conhecer, ter esse conhecimento, nós precisamos o quê? Aceitar. Né? Lá no início eu falei com vocês que durante muito tempo da minha vida eu achava que era fleumática. E aí eu me vi em conflito, em confronto, e o que aconteceu? Demorou um pouco para mim aceitar que eu não era fleumática e sim que eu era melancólica. Só que o que aconteceu? Depois que a gente aceita, é mais fácil a gente superar, é mais fácil a gente, né, crescer, porque no momento que eu aceito algo em mim, que eu reconheço algo em mim, eu vou conseguir mudar. Mas enquanto eu estiver naquele estado de negação, né, eu nunca vou mudar, eu nunca vou melhorar, eu nunca vou avançar. Então, vamos lá. Nós temos aqui 4 tipos de temperamento. Né? Há quem fale que existem outros temperamentos, né? Mas o curso que eu fiz é baseado, né, no conhecimento de Hipócrates. E ele fala, deixa bem claro que são 4 temperamentos. Assim como são o quê? 4 estações do ano, 4 pontos cardeais, assim como tem outros pontos lá que são 4, e ele vai colocando tudo, né? São 4 tipos de lua. Então, ele vai mostrando e a gente vai trazendo realmente essa compreensão. Realmente são 4. São 4 elementos, né? Naturais da Terra, que são terra, água, ar e fogo. E tudo isso faz relação com o temperamento. Vocês vão ver aqui agora. Então, o que acontece? Como eu sei, Yata, se eu sou sanguínea ou colérica, como a Viviane já trouxe aqui já no início para mim. Aí, estudando sobre temperamento, eu vi que lá na minha infância, eu era mais sanguínea. Mas hoje eu desenvolvi algumas características do colérico. O que acontece? Temperamento é a nossa natureza. É aquilo, é nosso instinto. É aquilo que a gente faz, que a gente age, sabe? Sem nenhum esforço. Então, o que acontece? Os temperamentos que estão acima aqui, como eu coloquei, deixa eu ver se eu consigo apontar. Dá para apontar, né? Aqui tem o sanguíneo e tem o colérico. Para mim saber qual é o temperamento, eu preciso, né, observar 4 domínios. O primeiro aqui, que são esses 2, é o quente. Né? Pessoas sanguíneas e pessoas coléricas, elas têm um temperamento mais quente, elas são pessoas mais expansivas. Elas são pessoas o quê? Elas são pessoas que são extrovertidas, têm muita facilidade para falar. Para ela falar não é problema algum, sabe? Elas falam e falam até demais. Já os temperamentos que são frios, que é o fleumático e o melancólico, o que acontece com eles? Eles não têm essa mesma expansão que tem o colérico e o sanguíneo. Eles são pessoas que contraem, sabe? São pessoas que são o quê? Elas são introvertidas. Elas até falam, mas para ela falar vai gerar nessa pessoa muito esforço. Ela vai ter que, sabe, se esforçar bastante para falar. Mas o natural delas, a essência delas é ficar o quê? Quietinha ali naquele canto e só ouvir. E o que acontece?
Além dessa questão de quente e de frio, também tem a questão da secura e da umidade. O que acontece? Os secos são pessoas que elas buscam a ordem, eles gostam de organização. Já os úmidos são aquelas pessoas que querem o quê? Elas querem envolvimentos. Elas são pessoas que buscam envolvimento, elas querem, né? Elas gostam de relacionamento, a questão delas é estar ali no meio com um grupo de pessoas ali. Então, o que acontece? As pessoas que são quentes, elas têm uma reação rápida. Já chegou no ambiente, quando um sanguíneo, um colérico chega no ambiente, principalmente o sanguíneo, né? Porque eles gostam, como eles são, além de quente, eles também são úmidos. O que acontece? Eles gostam de envolvimento, de se relacionar com um grupo de pessoas ali. Então, elas vão chegar chegando. É difícil a gente não identificar um sanguíneo no meio de um grupo de pessoas, porque ele se destaca. Já os coléricos, que são quentes e também são de rápidas reações, só que tem um detalhe, eles são pessoas, ele está do lado da secura, são pessoas que buscam a ordem. Né? Essas pessoas, elas agem mais no impulso, são líderes natos, e o único problema dos coléricos é que muitas das vezes a forma como ele se expressa, né, é um pouco indelicado. Então, as pessoas, na maioria das vezes, né, quando um colérico ele não é transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele acaba, né, dando aquela questão assim que é autoritário, que não faz muita questão, né? Eles gostam de estar na liderança, ele carrega um grupo. E são pessoas também protetoras, elas gostam, sabe, daquilo que é melhor. Nós vamos ver isso mais na frente ali, um pouquinho. Sim, Jane. Os coléricos são muito explosivos, né? Tanto que o desafio do colérico é esse, é controlar essa ira. Eles são irascivos, eles gostam, né, da natureza deles. Se controlar é o grande dilema dos coléricos. Já o frio, pessoal frio, fleumático e os melancólicos que são frios. Agora, como que eu sei, Yata, sabe? Eu sou aquela pessoa lenta, sabe? Eu sou quietinha, não gosto de falar. Eu sou mais introvertida, eu gosto de observar, sou analítica. Como é que eu sei se eu sou fleumática ou se eu sou melancólica? A diferença está, gente, sabe? Na reação, que é lenta, e também nessa questão que o que acontece é o seguinte: os melancólicos, eles são secos. Já os fleumáticos, eles são úmidos. Pessoas fleumáticas são pessoas adaptáveis a qualquer lugar. Qualquer lugar por onde ele andar, sabe? Ele se dá bem, porque ele se adequa ali àquele ambiente. O que acontece? O elemento da terra, natural, que simboliza a pessoa, aqueles que são fleumáticos, são a água. Então, se você observar a água, você coloca uma água num copo, ela vai se espalhar ali de acordo com o formato daquele copo. Então, rapidinho ela se adequa àquele formato e fica ali quietinha. O elemento que representa o melancólico é a terra, por causa da sua secura, né? O que acontece? A terra ela é firme e profunda também, né? A gente pode cavar um buraco, a gente vai cavar, cada vez que cava, mais profundo fica, a gente pode se perder naquele meio daquele buraco ali. Com a terra ela é assim, há essa profundidade. Então, o que acontece? Se eu falo alguma coisa com um fleumático e ele não gostou, sabe? Ele rapidinho vai esquecer. Amanhã ele vai olhar para mim, vai conversar comigo como se nada daquilo que eu fiz para ele ofendesse ele. Já o melancólico não, né? Se eu falo algo com o melancólico que ofendeu ele, isso vai, sabe, marcar profundamente a vida desse melancólico. Ele vai lembrar disso, sabe? É como a Júlia colocou aqui, ele vai lembrar das coisas lá de 1990, e bolinhas.
ele vai estar sempre lembrando. Os melancólicos são pessoas detalhistas. Quando elas vão contar uma história, eles contam nos mínimos detalhes. Eles são pessoas observadoras. Ao contrário do fleumático, sabe? Ele, se deixar o fleumático, ele não vai nem abrir a boca. Você vai responder, ele vai balançar, vai responder com a cabeça. Tá bom. Sabe? É de poucas palavras. Já o melancólico, não. Sabe? Ele vai remoendo, sabe, aquilo, ele vai trazendo para fora. Numa DR de um casal melancólico, ele vai colocar, sabe, coisas de antigamente, sabe, naquela DR. Ele vai trazer à tona. Já o fleumático numa DR, ele quer o quê? Ele não quer nem ter essa DR com seu parceiro. Porque o fleumático, ele não quer briga, ele não quer conflito, ele quer paz, né? Tanto que uma das virtudes do fleumático é essa questão, né? É a paz, ele é da paz. Quanto o melancólico, ele precisa, sabe, muito dessa questão da segurança, ele precisa se sentir seguro. Conquistar um melancólico não é fácil, é difícil, sabe? Conquistar a confiança dele. Você vai ter que mostrar realmente que você é amigo para todas as horas. Caso contrário, ele não vai, sabe, se aprofundar com você. Já o colérico, o que acontece com o colérico? Como ele é explosivo, o elemento que representa o colérico aqui, ele é o quê? É o fogo. Ele pega fogo, ele expande e sai espalhando, sabe? E fazendo um arraso. Um colérico com raiva, ele faz um arraso nas pessoas, sabe? Ele diminui mesmo o ser humano. Já o sanguíneo, que também é quente, só que por causa da umidade dele aqui, o elemento que representa ele é o ar. Então, o que acontece? Ele até esquenta também, só que ele esquece rápido. Assim como o melancólico, o colérico, ele está do lado do seco. Então, tudo no colérico marca, vai ficar registrado. Ele é profundo, ele vai, sabe, lembrar daquilo pro resto da vida também, como o melancólico. Já o sanguíneo e o fleumático são aqueles da paz. Eles vão esquecer, briga ali naquele momento, daqui a pouco já esqueceu o que aconteceu. Até aqui, meninas. Me fale aí, tá compreendendo? Tem alguma pergunta? Pode fazer. Ainda continuo com os dois temperamentos, Ada? Sim, tranquilo. Mas vamos lá, Viviane. Quando você era criança, lá na sua infância, você na escola, você era aquela que falava? Eu era esparafatosa. Sim. Mas o que acontece com você? Quando alguma coisa te acontece, você perdoa fácil? Ou você lembra daquela história? Eu sou pior do que menino. Briga comigo bem que hoje não tanto. Porque eu trabalhei muito isso, porque eu me chamava de idiota. Teve uma vez que eu até orei e falei, Deus, eu não quero mais ser burra. Que um me magoou aqui, só olhar para mim eu já tô lá de novo, feito que é cachorrinho. Hoje não sou tanto mais, mas eu era assim. Sim. E na escola, eu sempre apresentava lá na frente, eu queria participar de tudo que tinha na escola. Tudo. Ler, cantar, mesmo que eu não sabia cantar, eu queria. Enfim. E na escola, tinha muita reclamação que você conversava demais? Rapaz, tinha. Porque eu era muito inteligente. Eu sou inteligente. Então, eu sempre fazia primeiro as minhas atividades, principalmente matemática. Eu sempre eu queria ser a primeira da turma. Todo final de trimestre eu perguntava, professor, qual foi a minha classificação? Mesmo que não tinha na escola, mas eu perguntava, eu queria ser a primeira da sala. Como eu queria ser a primeira da sala? Eu tinha que tirar as notas melhores da sala. Eu competia e não estava nem... tá nem... Sim. Essa competição quem tem já é o colérico. Sabe? O colérico... Pode falar? Alguém falou? Eu também gostaria que você me ajudasse a me descobrir, porque eu estou entre colérico e sanguíneo. Quem é que está falando? Elizabeth? Elizabeth. Você está entre o colérico e o sanguíneo? Exato, esses dois quentes aí, mas tem coisas que eu não consigo ver em um e vejo no outro, e assim eu não consegui ainda me
me descobrir exatamente quem eu sou. Ó, primeira questão é esquecer o que você é hoje. É lembrar lá da sua infância. Lá dos seus 6 aos 14 anos de idade. Seu temperamento é aquilo ali. O que acontece? Por causa dos traumas, sabe? Por causa do ambiente que você vive. Por causa das questões religiosas. A gente vai mudando, a gente vai melhorando, a gente vai adquirindo também. O que acontece? No ambiente, seus pais eram o quê? A gente vai sendo moldada. Como? O ambiente, a gente vai sendo moldada. Sim, também. Então, a gente vai possuindo características um pouquinho de um e de outro. Mas você tem que focar naquilo que você era na sua infância. Sabe? Não tem como identificar temperamento baseado naquilo que você é hoje. É naquilo que você era na infância. Na infância, você era uma pessoa sociável, comunicativa na escola? Era na minha, era muito tranquila, muito na minha. Se as pessoas procurassem conversa comigo, eu era muito comunicativa. Não era de iniciar a conversa, entende? Mas se eu gostasse das coleguinhas, dos coleguinhas, e eles puxassem assunto comigo, pronto, já tinha me enturmado. Pois eu já era o contrário. Não precisava me chamar, não, que eu estava lá. Não, eu nunca gostei de dar o primeiro passo, mesmo chamar quando criança. Ele vai, o sanguíneo vai. Eu sempre me oferecia. Falar é difícil. É matar o sanguíneo. Eu nunca fui, desde criança, de dar o primeiro passo. Só que eu vejo que eu sou bem comunicativa, assim, desde criança e até agora, porque vamos deixar a fase adulta, né? Porque já houve transformações, né? Mas quando criança eu era muito na minha, na escola, por exemplo, de ficar muito no meu canto. Então, ficar quietinha, mas o sanguíneo não fica parado. O sanguíneo é aquele, sabe, que vai terminar o dever primeiro, para sair da carteira, para conversar com todo mundo na sala. Não, então sabe? Essa característica eu não tive. O sanguíneo é aquele que o pai vai ter que pegar um cinto para ele sentar para comer, porque nem para comer ele para. Não, eu fui uma criança que eu estudava em uma cidade, meu pai morava no interior a quilômetros, mas quando eu saía de casa ele dizia, você não fará isso, nem isso, nem isso. Mesmo ele não sabendo do meu dia a dia, eu não fazia. Eu não saía da linha hora nenhuma. Sempre fui muito pacata, quieta. Não era de desafiar nada. Se não é para fazer, então não faço. Sim, mas é aquela questão da criação. Mas aquilo que você tem que entender é o seguinte, como eu coloquei para você, o temperamento é aquilo que é natural seu. Então, o seu natural era chegar num ambiente e ficar quietinha. Não era falar. Então, você não pode ser dos temperamentos quentes. Você tem que ser dos temperamentos cá embaixo, dos frios. Agora, eu me vejo muito explosiva, sei lá. Eu não sei se pelo meu tom de voz eu julgo ser explosiva. O que acontece? O melancólico, ele é confundido, sabe? O que acontece? Os melancólicos em casa, eles são confundidos. Quem convive com o melancólico acha que ele é colérico, porque em casa ele é bravo com todo mundo. Ele gosta das coisas da ordem, ele tá dando ordem para todo mundo, sabe? Quem olha melancólico em casa acha que é colérico. Só que na rua, com as pessoas, ele já é diferente, ele não é tão bravo. Então, essa é uma questão que os melancólicos precisam melhorar. De não ser tão bravos com os de casa, para dar os de casa, principalmente para o marido, dar o seu melhor para o seu marido. Porque, às vezes, essa questão da ordem, da perfeição, ele é muito rigoroso com os filhos, sabe? Não aceita nota baixa, não aceita receber uma reclamação da escola. É muita cobrança que eles têm. Então, possa ser isso aí. Já que você colocou, né, que você falar, só se falasse com você. É uma característica do melancólico. O melancólico, ele fala muito, mas para ele falar muito, depende do ambiente que ele está. Se é um ambiente que ele se sente confortável, ele vai falar
o dia todo. Exatamente. É exatamente assim que eu sou. Se o ambiente, eu observo o ambiente, as pessoas, daí é que eu entro em cena. Eu não entro em cena de imediato. Agora vamos para uma outra questão. Quando acontece alguma coisa com você, você lembra disso por muito tempo ou não? O que acontece? Isso é na parte, Às isso é na vezes as parte da infância, né? pessoas também acabam confundindo, né? Os melancólicos são taxados de ser pessoa rancorosa. Não é questão dele ser rancoroso, sabe? A questão é que marca ele, aquilo vai marcar a vida dele. Ele perdoa, ele releva muita coisa, mas só que ele vai lembrar daquilo. Ele vai lembrar daquela situação nos mínimos detalhes. Eu lembro. Fica tudo gravado. Então, é bem provável que você não seja nem sanguínea nem colérica, que você seja melancólica. Tá vendo como que engana? Eu acho que eu confundia devido ao tom de voz, né? Porque eu não sei falar, não sei falar mansinho, o meu tom de voz é muito, né, alto, então eu acho que eu confundia. Com todo mundo ou só com os de casa? Todo mundo, eu falo assim, eu não sei falar baixo. Sim, mas também essa questão de falar alto pode ser também do seu ambiente, da sua família. Os seus familiares também têm esse costume de falar alto? Ou é Não, só eles você? têm, a família do meu pai é assim como eu sou. O pessoal fala muito. Então é por isso, pode ser característico que você herdou do ambiente que você conviveu ali. Familiar, Foi algo que familiar. você aprendeu. Agora, essa questão do guardar aquilo que acontece, isso eu tenho. Eu aprendi a perdoar com Cristo. Antes de Cristo, eu dizia que não perdoava e eu guardava. E eu guardava E rancores profundos. Foi depois que conheci Cristo que ele me ensinou, na taca, a aprender a perdoar e a deixar para lá. Mas antes eu era muito rancorosa. E só vai marcar a vida de alguém que for colérico e melancólico. Mas pelas outras características, como você não é extrovertida, você não chega falando, você primeiro analisa o ambiente para depois você falar, é bem provável realmente que você seja melancólica. Pronto, entrei nos melancólicos. E você, Agora, Vivi? abordando assim, fica mais claro. Mais alguém tem dúvida aí? E eu, Ata? Pois é, você. Vamos lá, você. E eu? Acredito que você, se você não guardava mágoa na infância, sabe? E não ficava parada na sua carteira, acredito que você realmente seja sanguínea, não colérica. E as coisas que aconteceram foi que você foi herdando essa característica dos coléricos. Eu toda vida fui, nunca quietei, né? Nunca parei. Eu sempre fui, minha mãe falava que eu era muito custosa, que eu não parava. Tanto que ela me chamava de Tasmania, que não parava em lugar nenhum. Eu era igual um furacão, eu chegava e saía fazendo bagunça. Na escola, eu sempre me oferecia para as apresentações, sempre era a primeira a terminar as atividades, ia ajudar os coleguinhas e sempre queria ser o melhor da sala. Isso aí eu sempre quis, sempre competi muito na sala de aula, muito mesmo. Sempre quis ser a primeira, nunca quis ser a segunda ou a terceira. E hoje eu sou assim, eu tenho bastante do colérico, porque eu gosto muito, eu me acho muito, não sei, talvez pode ser uma mistura, né, do temperamento, mas eu sou muito impulsiva, sou muito organizada e gosto muito de liderar, gosto de estar na frente. Pois é, só que essa questão da liderança, né, quem tem mesmo mais é o colérico, né, Viviane? Ele que é um líder nato. O sanguíneo é aquela questão, como você colocou, desde que você foi muito inteligente. Também é uma característica dos coléricos. O que acontece? Eles são muito inteligentes, eles são proativos. O sanguíneo... Tá só um minutinho, amiga. Tem alguém com o microfone aberto, além de você e a Viviane, que tá vazando som aqui pra gente.
E Já o que fechou. acontece? O sanguíneo, ele se relaciona, sabe? Mais só para conversar mesmo, sabe? O sanguíneo começa vários cursos e não dá conta. Eu passei 5 anos numa faculdade de 3. Então, possa ser realmente que seja sanguíneo, então. Eu, para ser sincera, já era para eu ter terminado várias faculdades. Eu sempre começo e não termino. E aí, né? Aquela questão toda lá que você coloca do seu filho, que é sanguíneo, de repente você se vê muito no seu filho, né? Minha mãe disse que eu era igual. Então, eu lembrei logo dessa questão do seu filho, que você colocou, ele te incomoda tanto, essa questão dele. Então, vai ver que você vê lá, e como você reclamavam, te reprimiam tanto, você quer. Isso é uma ferida no seu coração que você quer. Você não sabe lidar ainda com essa situação. Possa ser que realmente. Bem provável. Nós precisamos avaliar isso mais de perto. Vamos. Depois nós vamos ver. Mas, Ata, uma dúvida. A questão do... Tá fechada a câmera. A questão do temperamento, ele não pode ser tipo, eu mais sanguínea ou mais colérica, parte de um e parte de outro, não? Não. Há quem fala que a pessoa pode ter até 2 temperamentos, né? Esse estudo que eu tenho não tem 2, só tem um temperamento. Então, o que acontece? Não existe essa possibilidade. Você nasceu só... Você não tem, igual no caso, levando para esses elementos. Não tem como a pessoa representar a terra e o fogo ao mesmo tempo. Eu tô em aula. Né? Entendi. Então, não dá. É só um mesmo. Tem que ir para a sua essência lá, para poder entender. Eu queria ouvir a Vanusa. O que está confuso, Vanusa, para você? Eu só que eu não consigo ficar lendo as mensagens. Boa noite. Boa noite. Eu não falei aqui, porque minha casa é meio barulhenta, estou com criança. Mas eu sou assim, eu me descobri como fleumática, né? Por eu ser muito reservada nas questões de amizade e tudo mais. Só que eu sou muito adaptável, igual você falou ali. Eu sou uma pessoa muito adaptável. E eu me adapto muito assim com sanguíneo. Eu sou aquela pessoa que se tiver que entrar na festa, eu vou participar, já que estou na chuva para se molhar, mas eu não gosto. Eu gosto de ficar na minha, eu gosto de ficar no meu cantinho, no meu espaço, eu não gosto muito de barulho, não gosto de bagunça. Eu sou muito na minha. Eu já tive esse momento de pegar raiva assim, de alguém, mas eu falo assim, você sabe, eu vou ficar guardando isso pra mim, não, que isso não me serve pra nada. E é isso aí, tá tudo certo, tá tudo bem. Não gosto de problema, se eu puder evitar de problema, eu evito. Então, eu me identifico muito com o fleumático, mas eu tô um pouquinho sanguíneo também. Eu gosto eu me dou bem com as pessoas, eu converso, sabe? Eu sou bem extrovertida, né? Mas, assim, acho que pela questão que você passou ali, é úmido, né? Aí posso ser que tenha isso. Agora, colérico, melancólico, pra mim não dá. Tô longe, tô fora. Ó, se te convidar para ir numa festa, você vai pensar se você vai na festa ou você já está na festa? Penso milhares de vezes. Não gosto de festa. Porque o sanguíneo já é festeiro. Pensa, chamou ele para uma festa, ele não pensa 2 vezes, ele já está indo. Eu não gosto de festa. Sou fleumático e não gosto de festa. Mas se eu tiver que ir, eu vou me adaptar. Aí eu vou para bagunçar. Eu vou querer ir, eu vou me divertir. Já que é para ir, então incorporo. Eu tô assim. Pois, Ata, eu sou sanguínea mesmo, porque eu amava uma festa. Hoje não tanto mais, mas, moço, se falasse assim, bora na festa, tô dentro, já fui. Sim. Então vai ver que era. Vai ver que era, amiga. E você tá aí achando que é colérica aí. Deixa eu só responder aqui, meu marido. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Porque ele tá me ligando. Eu desejo fazer uma pergunta. Pode fazer. Então, eu não sei se eu sou sanguíneo ou fleumático, né? Porque eu sou muito decidida, gosto de festa,
mas eu não guardo ressentimento. Antes mesmo de ser evangélica, eu já não guardava. Minha mãe falava assim sempre para mim, que eu nasci com o dom do perdão. E depois de evangélica, aí eu reforcei isso. Mas eu não sei me identificar. Volta lá, você tá na dúvida que você é o quê? Fleumática ou sanguínea. Sim, você tá igual a Vanusa aí. Então É que vamos eu lá. entrei atrasada. Não peguei Sim. do início. Vamos lá. A Marta, quando era criança, na escola, os pais chamavam, o professor chamava a atenção porque falava muito, ou você era quietinha? Então, eu não tive meus pais presentes. Eu passei por várias casas. Não, eu era falante. Eu lembro que quando eu morava com a minha irmã, eu estava indo para quarta e quinta série. Eu lembro de uma professora reclamar com a minha irmã, que eu era muito tagarela. Eu tinha mudado de cidade e eu estava nessa escola, foi a primeira reunião. Ela falou, olha, ela é muito tagarela, ela tem que parar. Você tem que conversar com ela, porque ela não para de falar. Eu só lembro desse episódio. Já as demais épocas, eu já era calada. Quinta série em diante, aí eu fiquei muito calada. Você foi muito reprimida na infância? Muito. E acontece isso, né? Você foi reprimida na infância e você teve que mudar seu jeito de falar. Mas vamos lá. Gente, na não escola, repare, eu tô fazendo janta. Tranquilo. Na escola lá, quando o professor estava explicando uma pergunta, alguma coisa lá, e perguntava assim, quem quer falar? Você se manifestava ou você ficava quietinho? Sim, pedia informações. Falava, eu não entendi. Então, Mas você não tá prestando atenção? Mas eu falava, mas eu não entendi, dá para explicar de novo? Então é sanguíneo, muito curiosa. Porque o melancólico e o fleumático, eles não vão abrir a boca, eles vão para casa com a dúvida, mas eles não têm coragem de se manifestar. Ah, não. Então eu não sou fleumática, não. Acho que eu sou sanguínea mesmo. É bem provável. Mais alguém? Obrigada. De nada. Isso aí é verdade. Isso aí é verdade. Eu também não. Eu não gosto de falar, não. Eu guardo tudo pra mim. Vai dar um link. Vou mandar outro link lá.